Natural de Boston, Steve Callaghan, de 29 anos, está no meio da viagem de vela de seus sonhos. Lembro da primeira vez que saí para velejar. Adoro a sensação de velejar, de poder sair e viver uma aventura. Ele tinha navegado dos Estados Unidos até as Ilhas Canárias e agora está a caminho da jornada de volta de 5.600 quilômetros, de volta pelo Atlântico rumo ao Caribe. Testando. Eu achei que levaria no máximo um mês para chegar ao Caribe, mas eu conseguiria em algumas semanas. Para Steve, viajar é uma aventura e também uma forma de fuga. Minha vida estava uma bagunça. Meu casamento não tinha dado certo. Acabamos nos separando. E lá estava eu, pronto para uma nova fase. Steve espera que o isolamento no mar aberto, em seu barco construído por ele mesmo, o ajude a deixar um ano difícil para trás. Eu estava sozinho lá fora e, tudo bem, sabe? Eu não precisava de gente. Não precisava tanto assim da sociedade. Me via mais como uma criatura do mar. Na primeira semana de Steve no mar, o tempo não poderia ser melhor. Quando saí das Ilhas Canárias por uma semana, foi a navegação mais paradisíaca da minha vida. Tudo era simplesmente lindo. Eu ouvia meu rádio e batucava no barco como um tambor. Tinha toda uma rotina de exercícios no barco. Eu estava simplesmente, completamente à vontade lá. Mas a 1.200 quilômetros e uma semana no meio do Atlântico, o tempo começa a mudar. O clima começou a ficar feio. Eu devia estar a uns 65 quilômetros por hora. E as ondas começaram a aumentar. Para um marinheiro experiente como Steve, não é nada fora do comum. Já vi tempos bem piores, de verdade. Então eu imaginei, bem, vão ser 1 ou 2 dias e isso vai passar. Eu não estava preocupado, estava tudo bem. A noite cai e o mau tempo continua. Steve liga o piloto automático e se acomoda para a noite. As pessoas pensam que velejar é uma atividade muito tranquila. Não é. Ondas grandes batiam nas laterais do barco. A gente sente essa movimentação brusca, mas eu ainda consegui me deitar. Estava quase dormindo. De repente ouvi um enorme estrondo no lado da proa. E aí veio uma enxurrada de água em cima de tudo logo em seguida. Steve não tem ideia do que atingiu, mas o casco do barco foi dilacerado. A água estava subindo muito, muito rápido. Em segundos, a água já estava acima de sua cabeça. Nessa hora eu pensei, esse barco vai afundar. Vou ir direto para o fundo. O barco de Steve está afundando. Ele sabe que tem segundos para chegar ao bote salva-vidas no convés.
puxava a corda, mas ela ficava saindo. Nada. Vai! Nada funcionava. Vamos lá! E então, pum, finalmente abriu. Steve chega em segurança. Mas justo quando está prestes a se soltar, um pensamento aterrorizante o atinge. Só com o equipamento que estava no bote, eu não ia durar muito tempo. Tudo o que ele precisa para ter qualquer chance de sobrevivência está guardado bem no fundo do barco inundado. Era essencial que eu voltasse ao barco, mergulhasse e pegasse o equipamento. Mesmo percebendo que o barco poderia afundar nas ondas a qualquer instante. Contra todos os instintos. Ele sabe que não tem outra opção a não ser mergulhar de volta no barco que está afundando. Estava tudo escuro lá dentro. Não conseguia ver nada direito. Pude sentir o baque do impacto. Estava amarrado. Comecei a cortar. Steve liberta seu kit de suprimentos de emergência. Mas assim que chega à escotilha de saída, A escotilha bateu e fechou. O barco estava coberto de água. Eu estava afundando. Pensei que era o fim. Se eu não saísse de lá naquele momento, eu com certeza iria morrer. Eu tinha 100% de certeza disso. mas justo quando os pulmões de Steve estão prestes a explodir, uma onda enorme quebra em cima do barco. De repente, o ar estava de volta. Aquilo foi um alívio imenso. Com apenas segundos para escapar, Steve foge agarrando seus suprimentos de emergência vitais. Pulei no bote e vi que estava me afastando do barco. Steve só podia assistir, enquanto se afastava não apenas do seu barco, mas também de seu sonho. À deriva no meio do Oceano Atlântico. Foi simplesmente devastador. Naquela primeira noite, o vento soprou forte. Estava muito frio, estava muito molhado e foi tudo muito assustador. Eu estava tremendo muito, com medo de morrer de hipotermia. Talvez eu não aguentasse até de manhã. John. Enfim, a calmaria. Para revelar o verdadeiro terror da situação de Steve. Seu barco se foi. E ele estava sozinho no meio do Atlântico. Eu estava muito longe de qualquer pessoa em uma parte muito vazia do oceano. Eu era apenas uma coisinha minúscula cercada por essa imensidão de mar. Era meio que avassalador.
Steve não tem meios de comunicação e sabe que ninguém estará procurando por ele. Avisei o pessoal em casa. Dei uma previsão de 5 a 6 semanas saindo das Ilhas Canárias, sabe? Para não se preocuparem comigo se eu não aparecesse. Steve calcula que está a cerca de 1.600 quilômetros da terra firme e completamente à mercê dos ventos e correntes enquanto é empurrado mais para o oeste, levando o mar adentro. Eu estava num lugar onde não havia navegação e eu tinha que chegar nas rotas de navegação para ter alguma chance de ser resgatado. Steve estima que as rotas marítimas estão 560 quilômetros a oeste, mas mesmo assim, os ventos ainda o empurram na mesma direção. Levará pelo menos 2 semanas para ele chegar lá. E ele só tem um pequeno suprimento de água potável de emergência. Eu tinha cerca de 4 litros de água, o que teoricamente seria suficiente para talvez 8 dias. Sem água suficiente, ele quase não tem chance de chegar vivo às rotas de navegação. É uma grande ironia que o maior deserto do mundo, na verdade, seja o oceano. Não dá para beber essa água, não tem sombra e minhas chances de sobrevivência eram quase nulas. Além de um arpão e alguns outros suprimentos que ele resgatou do barco, Steve descobre 3 kits de emergência de purificação de água, chamados purificadores solares. Os meus purificadores solares foram criados na Segunda Guerra Mundial para pilotos abatidos. Nunca conheci ninguém que tivesse usado isso. Eu tinha 8 litros de água. Levaria mais de 2 semanas antes de chegar à rota de navegação. Os purificadores solares eram cruciais para qualquer sobrevivência a longo prazo. Steve enche o purificador com água do mar, sabendo que o calor do sol deve separar o sal da água. Eu teria em meia hora um saco inteiro de água. Tentei de novo e de novo. Steve não entende como os purificadores funcionam. Era água do mar, simples assim. Não funcionou. E agora ele enfrenta sua primeira noite completa à deriva no oceano. Eu estava desesperadamente solitário. Não tinha nada naquilo tudo que não fosse uma experiência infernal. Steve sabe que é essencial resolver o problema da água potável, e a tempestade lhe dá uma ideia. Eu sabia que a maioria dos sobreviventes coletava a água da chuva. Se Steve conseguir usar o todo do bote para coletar água da chuva, ele pode ter encontrado uma solução. Era como beber o vômito de alguém. Era tão horrível que era impossível de beber aquilo ali. O pigmento laranja da cobertura contamina a água. Decidi não beber a água da cobertura. Era muito perigoso. Cravei a lança no dourado do mar. Mas quando pensei que peguei um peixe, passou direto e o dourado do mar simplesmente rompeu a ponta do arpão. E o dourado do mar virou e rolou para debaixo do bote. Foi um daqueles momentos que o coração sobe na boca. Foi um som horrível. Era como se todas as bolhas estivessem saindo de uma vez. Foi um absurdo como o bote murchou rápido. O peixe empalado furou o bote salva-vidas. Steve agora está afundando no oceano. E eu sabia que estava com um problema muito grave. Foi muito rápido. O fundo inteiro estava completamente murcho.
rasgou um buraco mais ou menos desse tamanho. Achei que poderia continuar enquanto o bote estivesse inteiro. Mas agora ele não estava mais inteiro. Talvez aquele fosse o fim da linha. Com uma parte crucial de seu bote danificada, agora está instável demais para Steve pescar ou coletar água. Era como se eu estivesse caminhando em areia movediça de borracha. Além disso, não estava indo muito rápido com o vento, então eu não iria sobreviver se não encontrasse uma solução. Continuei fazendo reparos, cobrindo bem forte e enchendo. Eu continuei tentando repetidamente, dia após dia. Dia 47. Dia 48. Dia 49. Por favor. Foi tão deprimente, eu simplesmente não achava que pudesse consertar. Steve sabe que o bote furado é um desastre. Está indo mais devagar. Ele gastava calorias preciosas tentando encher, mas o problema agora era ainda maior. Comecei a consumir tanto a água quanto o peixe que estava pendurado para secar. Eu não consegui renovar esse estoque enquanto o fundo estava murchando. Acredito que eu não teria durado muito tempo mais antes de morrer. Por 10 dias, Steve se esforça ao máximo para manter o bote inflado. Mas ele falha. Depois de lutar por tanto tempo para permanecer vivo. Essa foi a gota d'água. Eu estava completamente exausto. Era isso. Eu desisti. Simplesmente me deitei. Foi isso. Eu literalmente desmoronei. Eu ia morrer sozinho no meio do oceano, sem nunca ter tido sucesso nenhum na vida. Só um casamento fracassado, relacionamentos. Nunca tinha me dedicado o suficiente a ninguém. Eu simplesmente desperdicei minha vida. Fome, sede e nenhuma esperança. Steve sente que a morte agora é uma certeza. E então fiquei com medo. O que senti foi muito real. Eu estaria morto em questão de horas se não me mexesse. Eu precisava reagir. Em um ato final de desespero, Steve procura por qualquer coisa que possa salvar sua vida. E aí algo aconteceu e fez sentido. E eu pensei, é isso, o garfo. Steve espera que um garfo possa ser forte o suficiente para fixar um remendo no bote. Não podia pular de alegria nem nada. Mas aquela foi a maior vitória da minha vida. Dia 54. Mas a alegria de Steve dura pouco. Seus suprimentos praticamente desapareceram. Ainda a centenas de quilômetros da Terra e com seu corpo desesperadamente fraco. Legal, escapei dessa. Mas e agora? Eu ainda estava condenado. Dia 55. 56. 57. Lá vai um dia da minha vida. Lá vai outro dia da minha vida. Eu não achei que iria conseguir. Dia 60.
Foi realmente um período para apenas sobreviver. Meu Deus, era uma vida às margens de tudo. Eu olhava para meu relógio e pensava que tinham passado minutos. Olhando de novo, parecia que tinham passado 30 segundos. Era como se o tempo se arrastasse bem lentamente. Dia 66. Após 66 dias sozinho, a última corda de salvação de Steve se foi. Os purificadores solares chegaram ao fim de sua vida útil. O tecido no fundo estava podre. Estava completamente inutilizável. Não tinha conserto. Seu único meio de produzir água potável agora se foi. Aquele era realmente o fim. Não tinha mais esperança. Estava acabando. Dia 69. Steve agora só tem 3 latas de água de emergência restantes. E os níveis tóxicos de sal no seu corpo estão levando sua sanidade ao limite. A parte física de mim dizia: "Ei, tem água ali. Vai, bebe." Mas tinha a parte racional em mim dizendo: Não. Nem pensar. Só vou beber se eu estiver morrendo. Não vou cair nessa logo agora." Era a visão do paraíso de quem estava no inferno. Sozinho no oceano por mais de 70 dias, o corpo e a mente de Steve agora estão desligando. Sua única esperança é chegar à Terra. Eu esperava ver as ilhas, sabe? Dias e dias lá atrás. Dia 73. Dia 74. Eu já devia estar chegando às ilhas, me aproximando. Era para ter algum sinal que eu estava chegando. Mas Steve percebe algo chocante. Se ele tivesse calculado mal sua posição, correntes iriam arrastá-lo de volta para o meio do oceano, rumo a um destino fatal. Talvez eu estivesse muito ao norte das ilhas, rumo à Inglaterra, e chegar em 8 meses. Foi difícil. Estava muito preocupado que tivesse feito uma grande besteira e não conseguiria chegar. Eu não sabia de mais nada. Dia 75. Talvez eu estivesse morto. Nunca morri antes. Talvez seja assim que é, e isso é o que mereço pela vida desleixada que levei. Talvez eu fique boiando aqui para sempre. Senti o desespero dos que já ficaram à deriva e nunca voltaram, sem ninguém nunca descobrir o que aconteceu. E lá estava eu entre eles. Pude sentir todos à minha volta comigo. Era uma sensação horrivelmente desesperadora. Estava acabado. Eu estava exausto. Não tinha mais nada a oferecer.
Dia 76. E do nada, um monte de caixas, garrafas, plásticos. Para mim, aquele foi o primeiro sinal de mudança. Eu veria algo. O sol nasceu e tinha uma ilha bem na minha frente. Eu devia estar a pouco mais de 15 quilômetros de distância. Ver o verde da ilha foi tão incrível. Foi tão intenso, sabe? Tão bonito. Mas para seu horror, Steve percebe que a ilha é uma fortaleza inexpugnável de penhascos verticais e recifes de coral afiados como lâminas. Isso! Cheguei aqui e simplesmente não tem nenhuma forma de conseguir aportar. Após suportar tanto por tanto tempo, Steve não pode deixar a salvação escapar dele no último obstáculo. Esta viagem termina hoje. Sem dúvidas. De um jeito ou de outro. Isso vai acabar. Minha nossa, tem alguém. Tem mesmo alguém ali. Não conseguia acreditar que realmente tinha gente ali. Na manhã do seu 76º dia à deriva, Steve é avistado por alguns pescadores locais. Ele perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu respondi que não estava ali só para bronzear, sabe? Eu estava agitado como se meus sentidos estivessem ligados num circuito elétrico. Tudo parecia amplificado, as cores extremamente vibrantes, os cheiros intensamente marcantes. Aquilo tudo enchia meu coração. Era tão lindo para mim. Após suportar 76 dias em seu pequeno bote, os músculos das pernas de Steve atrofiaram. E agora ele pesava apenas 45 quilos. Imagem real do resgate. Após 6 semanas no hospital, Steve reencontra os pais que pensou que nunca mais veria. A pequena ilha de Marigalante, onde ele foi encontrado, está a apenas 96 quilômetros ao sul de seu destino original, Antígua. Não há nada de nobre em ter sobrevivido. Eu só sobrevivi. Eu tinha muitos assuntos inacabados. Acho que isso me manteve vivo em grande parte. Dia 1. Charlie Head está começando o desafio de sua vida. Uma caminhada solitária nas montanhas Sierra Nevada.
prestes a completar 50 anos. Ele está decidido a provar que ainda consegue sobreviver sozinho na selva. Eu amo a solidão. Amo a natureza, amo o ar livre. É algo que eu sempre quis fazer. Me considero sendo relativamente autossuficiente. Então eu acho que meio que subi lá sozinho. Tentando provar isso pra mim mesmo, eu acho. Charlie já havia caminhado várias vezes nas montanhas, mas sempre com amigos. Ele sabe que ir sozinho será o maior desafio de sua vida. Não tô ficando mais jovem. E eu não tô mais tão em forma como já estive antes. Só tava a fim de dar uma sumida por uma semana. Esquecer os problemas. Julie, a namorada de Charlie já há 7 anos, sabe o significado desta viagem sozinho. Eu acho que o Charlie já passou bastante tempo sozinho, na dele, então ele gosta de sair e fazer as coisas por conta própria. Ele teve essa ideia maluca, essa vontade de realmente ir e fazer isso. Eu sabia que não tinha nenhuma forma de parar ele. Nos abraçamos, beijamos e ela me desejou sorte. Disse para tomar cuidado, disse que me amava e eu correspondi. Ele é um crianção. Charlie é um crianção. Charlie planejou um percurso desafiador. Um circuito de 48 quilômetros que ele espera completar em 5 dias. O primeiro dia de escalada leva-o ao alto dos picos da Sierra Nevada. Aqui, 32 quilômetros da civilização. Ele pode aproveitar a beleza e a solidão. É somente ele e a natureza. As montanhas Sierra Nevada são um lugar deslumbrante. Estar sozinho na selva é apelativo para mim pela beleza. Eu só acho que a Mãe Natureza tem muito a oferecer. Sou mimado. Quieto. Em relação a ir sozinho, Julie certamente tinha preocupações. Eu estava preocupada que talvez ele não estivesse em forma para isso. Ele não fazia uma caminhada desse tamanho há muito tempo. Mas Charlie avança bem pela montanha. E após uma exaustiva caminhada, ele colhe as recompensas de ser autossuficiente. Parte do encanto de ir até lá é a pesca. Você sobe o suficiente, nas montanhas. E tem truta dourada. Pegando os peixes e comendo naquela noite. Nada supera peixe fresco. Me senti muito bem no primeiro dia. Em setembro, as condições nas montanhas Serra Nevada podem mudar instantaneamente e dramaticamente. Mas em seu entusiasmo para começar, Charlie ignorou os avisos sobre o tempo. No início da noite, um vento forte sopra e sua paz é destruída. Na quarta noite, o vento começou a aumentar. É a primeira vez que me senti realmente exposto. Sabe, você tá sozinho, o vento aumenta, você não dorme. Fica pensando, isso não é nada divertido, sabe? Fiquei preocupado pela primeira vez na quinta, quando começou a nevar de verdade e o vento estava simplesmente uivando. O vento vira uma forte tempestade de neve. E Charlie se abriga para a noite, esperando que ela passe. Dia 2. Quando acordei, neve para todos os lados.
Levantei. Literalmente, estava meio enterrado na neve. O tempo estava começando a dar uma trégua. Embora os céus estejam mais limpos, a nova neve transformou a paisagem. Navegar a rota à frente será uma tarefa formidável. Nesse ponto, não há realmente mais trilha. E se houvesse? Ela estava enterrada na neve. Estive lá anos atrás e nada. Simplesmente nada parecia familiar. Para Charlie, esta viagem seria o teste de sua sobrevivência na natureza. Mas agora ele enfrenta um dilema difícil: encurtar a viagem e descer montanha abaixo, ou seguir em frente com seu plano original. Fiz a decisão de continuar. Atravessar a passagem, seguir e descer pelo leste. O tempo deve melhorar lá embaixo. Então eu cavei a neve. Empacotei tudo. Segui para a passagem. Charlie se esforça por 2 horas. Mas caminhando às cegas pela nevasca, ele está fora da sua zona de conforto. Foi muito difícil. Eu percebi que, talvez, tivesse cometido um erro. Seguindo. Mas a minha racionalidade tentou me dominar. E disse a mim mesmo: você vai ficar bem. Tendo decidido seguir em frente, Charlie segue adiante pela perigosa passagem. Mas aqui, o terreno é perigoso. E agora o clima piora de maneira rápida e dramática. Começou realmente a nevar e o vento estava uivando. Ele estava batendo no meu rosto. Apesar das condições adversas, Charlie está determinado a completar sua caminhada ambiciosa. Mas enquanto a nevasca furiosa se intensifica, ele começa a perceber que está em apuros. E enquanto estava pensando no que fazer, meu rosto começou a ficar todo frio por causa do vento. E me lembro de apenas virar de costas para ele. Eu não lembro de tropeçar. Eu não lembro de estar voando pelo ar. Eu só lembro que bati minha cabeça. Não sei direito quanto caí, mas era algo entre 10 ou 12 metros de cada vez. Você não tem controle. Você só espera aterrissar. E sobreviver. Charlie despenca impotente para a morte certa. Mas a borda de uma rocha que se projeta do penhasco interrompe sua queda e salva sua vida. A beirada em que aterrissei eram no máximo uns 2 metros. De profundidade, uns 3 de largura. Olhei para cima. Não dava para subir, era íngreme. Olha abaixo. Era mais íngreme que o inferno. Eu estava preso em uma rocha. É realmente uma sensação terrível. Balançando à beira de uma queda de 150 metros, Charlie deve literalmente se agarrar à vida. Mas a queda estilhaçou seu punho direito e causou sérios danos à sua coluna. E o golpe na cabeça deixou-o com uma concussão grave. Açoitado pelo vento gelado, seus instintos entram em ação. Um pouco depois, só fui tomado pela dor dos meus ferimentos.
Meu braço direito inteiro estava entorpecido pela dor. Imediatamente ficou inchado. E o lado direito da minha cabeça. Doía muito. Sabia que a única forma que eu tinha alguma chance de sobreviver Vai logo. era me aquecer. Então eu queria montar a barraca e entrar no meu saco de dormir para me aquecer. Eu estava num espaço tão confinado que não dava para se mover. O chão estava duro. Não consegui fixá-la no lugar e esticá-la como normalmente faria. Então finalmente saí do meu saco de dormir. E me esfreguei, tentando me aquecer e secar. Eu lembro claramente, por um instante, de perceber como eu era sortudo. De sobreviver. Eu meio que me aqueci. Recuperei um pouco meus sentidos. Pensei, bem, eu tenho um celular. Posso tentar isso. Ok. Oi? Desculpe, sua chamada não pôde ser completada. E claro que não funcionou. Pip, pip, pip. Por causa da falta de sinal. Não! 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 Fiquei muito desanimado, porque sabia que naquele momento não tinha chance de ter conseguido contato com alguém lá fora. Isolado e preso na borda, Charlie precisa urgentemente de atendimento médico. O pior de tudo é que ele só deve terminar sua caminhada no sábado. Em um dia. Até lá, ninguém sequer imaginará que ele está em apuros. A única coisa que podia fazer naquele ponto era esperar. Então eu calculei que se alguém viesse me procurar, eles iriam esperar 2 dias. Então meu trabalho naquela hora era tentar sobreviver e ganhar tempo. Até segunda-feira. Mas a comida de Charlie está ficando escassa. Ele só tem alguns lanches sobrando. Eu sabia que tinha que racionar o pouco de comida que restava, que era principalmente mistura de nozes e barras de granolas. Tava com muita fome. Quando sua comida acabar, Charlie sabe que não conseguirá durar muito tempo sem ajuda. O punho fraturado de Charlie e a fraqueza pela desidratação tornam impossível subir a face do penhasco quase vertical. Longe do abrigo de sua barraca, ele está agora totalmente exposto ao vento gelado. E a temperatura despenca. Tão desconfortável. Além de não conseguir dormir, você estava desconfortável em qualquer posição. Eu pensei que fosse, você sabe. Não achei que ia sobreviver. A, eu estava muito desconfortável. B, eles simplesmente pararam de me procurar. Então não dormi a noite toda vendo a lua. Esse foi o pior momento, eu diria. Eu estava muito desanimada. Não consegui dormir nada bem durante aquelas noites. Pensei que tinha acontecido alguma coisa e que nunca mais eu veria Charlie novamente. Enquanto a noite passa,
exposto às temperaturas congelantes. Charlie corre o risco de morrer de hipotermia. Foi a noite mais longa da minha vida. Eu tive que ficar acordado. A noite toda. Não precisava, só não tinha escolha. Escrevi algumas coisas, sabe? Tipo uma tentativa ruim de testamento, porque pensei que tudo estava acabado e eu meio que, sabe? Dividi minhas poucas coisas entre as pessoas que conheço e amo. Foi horrível. Dia 7. Contra todas as chances, Charlie sobrevive à noite amarga. Mas a provação cobrou seu preço. Eu não ia ficar mais tempo naquela pedra. Eu então escolhi o menor dos dois males, que era a morte. Estou ansioso para voltar e me enfiar no meu saco. E eu ia escrever algumas últimas palavras. Então eu desço meio que me arrastando. Levei uns 20 ou 30 minutos. Com um braço e 2 pés. E torcendo pelo melhor. Quando Charlie já está quase desistindo da vida, ele acha uma possível salvação. Então pensei, talvez possa acender uma fogueira. Nunca me ocorreu acender uma fogueira. Talvez eu fizesse uma fogueira. Sabe, como um sinal. Para outro helicóptero ou outros caminhões. Não tinha muito, tinha umas revistas antigas. E tinha chinelos de plástico. Pensei, bem, as sandálias talvez façam fumaça. Eu tinha uns 3, 4 fósforos sobrando. Minhas mãos estavam dilaceradas. Meu pulso estava quebrado, então acho que tentei acender com minha mão esquerda. Primeiro fósforo, sabe? Acendeu, mas não queimou o papel. O segundo fósforo ficou molhado, porque meus dedos já estavam muito molhados para início de conversa. Esqueci o que aconteceu com o terceiro fósforo. E então, nesse momento, eu comecei a dizer, bem, eu vou apenas. Talvez ir dormir. Estava tão cansado. Em casa, o amigo de Charlie, Dave Gra, está preocupado com a falha em encontrar seu amigo. Como piloto treinado, ele decide que precisa se envolver na busca e tentar salvar seu amigo. Na noite de terça-feira, acho que acordei várias vezes durante a noite e não pude deixar de pensar em Charlie e pensei que, bem, eu preciso fazer algo. 35 anos antes, o irmão de Dave se perdeu em uma tempestade, fazendo a mesma trilha que Charlie estava seguindo. Ele tem um pressentimento de que os helicópteros estavam no vale errado. Eu pensei no acidente do meu irmão. Se estiver nevando ou ventando ou algo assim, pode ser muito perigoso. É fácil se perder. Então eu tive que subir muito, muito alto e ainda provavelmente dar a volta um pouco para conseguir passar pelas montanhas.
olhar para baixo e tentar, sabe, vasculhar as rochas para ver se tem alguém que possa estar, sabe, preso por lá. Mas essa busca aérea também termina em fracasso. Não pude deixar de me sentir desapontado por ele não estar lá. Eu não ia encontrá-lo. E isso não era bom, considerando o clima e o tempo que já tinha passado. Após quase 6 dias, preso sozinho em uma escarpa gelada, Charlie perdeu toda a esperança de sobreviver ao seu tormento. A própria morte parece agora um alívio bem-vindo. Naquele momento, estou tão deprimido e cansado, e com fome e desidratado, pensando que ninguém estava mais me procurando. Então eu estava realmente desesperado. Estava totalmente entorpecido. Esse foi meu ponto mais baixo. Charlie sabe que as equipes de resgate estão procurando no lugar errado e que ninguém vai encontrá-lo. É apenas uma questão de tempo, antes que morra. Eu era um cavalo derrotado, sabe? Eu tinha uma faca e pensei que seria mais fácil se tudo acabasse. Eu não teria feito. Eu tenho muitos amigos que me amam e amo demais a vida. Não é jeito de partir. Para um homem como eu. Faltando semanas para o cinquentenário. Esta viagem deveria revigorar sua vida. Agora, Charlie espera por uma morte lenta e agonizante. Eu ouço um avião. E ele está, sabe, ele está acima de mim. Esse cara está, sabe, quase ao meu alcance. Então eu peguei minha vara de pesca com meu saco de coisas e estou acenando, E ele passa e eu não tinha certeza se ele me viu. Pra cá. Então ele se vira e vem direto na minha direção de novo. Balanço minha mochila. E ele faz o movimento de inclinar a asa, sabe? Como a gente vê no Star Wars e tal. Então, pensei que aquilo foi a melhor coisa que já me aconteceu. Depois de quase uma semana, sozinho e preso na pequena borda, Charlie é finalmente encontrado, seguindo seu instinto. Seu amigo Dave decidiu procurar do outro lado da passagem, perto de onde seu irmão estava perdido, uma última vez. Bem, foi incrível. Quer dizer, acho que Charlie poderia ser descrito como uma agulha e as montanhas como palheiro. E eu encontrei essa agulha no palheiro. Eu já fui na borda onde ele estava preso e eu estava lá durante o verão. E é um lugar bem assustador. Charlie poderia ter sido morto. Minha experiência sobre tudo isso é que acabou tudo bem. Quero dizer, Charlie e eu temos um vínculo que não teríamos antes. E isso é muito especial.
Quando recebemos a ligação dizendo que encontraram o Charlie, foi pura euforia. Nós dois simplesmente desmoronamos. E dava para ouvir na voz dele, que foi bastante traumático. Então eu estava muito agradecida. Ele é um sobrevivente, é isso, sabe? Ele é durão. Imagem real do resgate. Charlie recebeu tratamento de emergência para o pulso quebrado, lesões na coluna e na cabeça. Quando voltou para casa, foi recebido como um herói. E finalmente voltei para a cidade e vi Julie. Eu fiquei tão feliz. Ela é vital na minha vida. E fiquei muito feliz em vê-la. Foram aquelas pequenas coisas que me mantiveram vivo. Coisas que me faziam querer voltar, sabe? Que eu amo tanto.